Amém, meus irmãos? Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação da AD Cairóis Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada. Alex, por favor, me dá um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Queridos, você que está nos acompanhando pela internet, esta é uma programação diretamente da Rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui nos reunindo para a Escola Bíblica Dominical. Em seguida, nós teremos um culto de louvor e adoração. Nosso pastor presidente é o pastor Marco Ribeiro e será uma alegria receber você em uma de nossas programações. Queria chamar a atenção dos irmãos que já estão aqui, dos irmãos que estão acompanhando de casa, pelo YouTube, pelo canal da internet, no Facebook, no Instagram, que a partir do próximo domingo, a partir de outubro, a nossa programação muda de horário. Nosso EBD vai começar às 9 horas da manhã, tá bom? Para a gente ter um pouquinho mais de tempo para o nosso culto matutino. Então, o EBD vai de 9 às 10 da manhã e, em seguida, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Hoje, estaremos tratando da lição de número 13. Lição de número 13 é falar sobre o cativeiro de Judá. Nossa querida irmã Elivone será a nossa professora do dia. Você passa para mim o slide que está sem o controle aqui, por favor, para nós lermos juntos o nosso texto áureo da manhã de hoje, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 16. Queria pedir a você, quem tem a revista, já pega a revista, lição de número 13. Você que está em casa, você pode pegar aí pela internet, na descrição do vídeo aqui, nós temos os slides para você acompanhar a nossa lição desta manhã, tá? Então, vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 16, diz assim: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Na verdade, a lição de hoje vai falar sobre consequências das nossas escolhas. Eu tenho certeza absoluta que Deus já falou ao coração da nossa querida irmã Elivone. Nós vamos orar por ela já já. Nós vamos pedir a Deus que Ele trabalhe na vida dela e trabalhe na vida de cada um que também está aqui conosco. A verdade prática é todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Amém? Vamos orar? Queria chamar a irmã Elivone aqui para estar conosco. Vamos orar. Queria dizer também, eu volto no final aqui para nós falarmos sobre a nova revista da EBD. Nós já estamos com as novas revistas. Você já pode ali procurar nossas introdutoras para a aquisição da revista do próximo trimestre, que vai ser uma benção. Vamos orar. Pode pegar o microfone ali, Elivone. Testa, ver se está tudo ok. E nós vamos orar com você. Oi. Amém. Vamos orar. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração. Ó Pai, queremos te pedir em nome de Jesus. Usa a tua filha Elivone. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Fala profundamente. Fala aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Senhor. Abençoa os irmãos que já estão aqui presentes. Cada família aqui representada, abençoa os lares, abençoa aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Nós temos a certeza absoluta que o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Nós clamamos por cura, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão vivendo período de quarentena aí, porque algum familiar seu está enfermo ou alguma coisa parecida tem afligido a mente e o coração físico dos nossos irmãos. Ó Deus, cura, Pai, liberta. Ó Deus, traz a plena recuperação dos nossos irmãos. Dá uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa aula, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz, bom dia a todos que já estão aqui, todo mundo que está de casa. Então, vamos começar. Deixa eu só voltar. Pode voltar para mim lá no texto áureo, por favor, que eu acho que não funcionou para mim. Aqui. Obrigada.
Só para fazer um adendo a duas palavras. Eu sempre assisto alguns vídeos das aulas para eu ter uma noção, né, do que os outros pastores falam, para eu reter algumas coisas que pode agregar para o nosso conhecimento. O pastor Aguinaldo, ele destacou duas palavras nesse versículo. A primeira é escarneceram dos seus profetas. E ele voltou lá para Gálatas 6, verso 7, que fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí o povo, eles não só zombaram dos mensageiros de Deus, eles não só desprezaram as palavras, eles não só escarneceram dos seus profetas, né? E aí chega a outra palavra que ele fala, até que. Nesse momento, a gente precisa trazer à memória o seguinte: só vai até onde Deus permite. Então, o povo estava fazendo tudo isso que, né, já está na palavra, entre outras coisas, além das injustiças sociais, da idolatria, mas foi até onde Deus permitiu e veio as consequências. Então, a gente precisa ter isso em mente. Só vai até onde Deus deixa ir. Tá bom, queridos? Não está passando. Beleza. Então, a gente vai ler agora a leitura bíblica em classe. Ela está dividida em algumas partes. A primeira parte está no segundo livro de Reis, no capítulo 24, do 18 ao 20. Aprendi, né, pastor? Livro de Reis, está vendo? A gente aprende, irmão. Então, é o seguinte: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão, nem para o povo da cidade. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dissipou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o ponto central da nossa lição diz o seguinte: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer nos seus erros. Veja muito bem, nós servimos a um Deus rico em misericórdia, não é mesmo? Se eu estou hoje aqui, é porque Ele teve misericórdia de mim. Se você acordou, Ele teve misericórdia de você. É a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Mas chegou num ponto que Ele disse: chega, daqui não vai passar, basta, e vai chegar o dia da minha ira, e o dia da queda de Judá chegou. Só que essa fase final do reino de Judá, ela foi protagonizada ali por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias, Joaquim, que foi a primeira vez que Nabucodonosor investiu ali contra Jerusalém e levou algumas pessoas cativas em 605 a.C.,
E depois, Joaquim, com apenas 3 meses de reinado, também fez o que era mal diante do Senhor. Nabucodonosor veio e levou aí mais 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E, por fim, Nabucodonosor entronizou ali como rei Zedequias. Só que Zedequias, por algum motivo, achou que não estava bom. Ele não ia ficar sob o jugo de Nabucodonosor, resolveu se rebelar, e então veio a queda definitiva de Judá. Aquele cerco que durou 18 meses, onde as pessoas passaram por privações, no momento final o rei fugiu, foi capturado, e aí teve todo aquele sofrimento de ver seus filhos sendo mortos, seus olhos sendo perfurados, e aí todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então, a gente começa a falar agora sobre o declínio espiritual de Judá. A gente precisa entender uma coisa: quando a justiça de Deus vem, ela nunca é repentina. Houveram muitos avisos para o povo, né, de Judá. Não foi só Jeremias quem avisou. Todos os profetas do Antigo Testamento foram taxativos, foram unânimes em denunciar que havia injustiça, que era preciso que houvesse arrependimento do povo, era preciso que os líderes da nação se voltassem para Deus, que servissem uma adoração verdadeira, que buscassem Deus como verdadeiro Senhor, que fizessem o que era correto perante Deus. Então, Jeremias, né, no capítulo 11, do verso 9 a 11, ele fala o seguinte: disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades dos seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Ou seja, a medida do Senhor já estava chegando no ponto que haveria a execução da justiça, não é, queridos? Como eu citei para vocês, todos os profetas do Antigo Testamento foram taxativos em dizer que precisava haver arrependimento. Né? Nosso pastor Ednei, ali no canal de EBD da Lição dos Jovens, que ele falou sobre os profetas menores, quando ele citou o livro de Joel, ele frisou muito uma frase que ficou na minha memória, que diz o seguinte: a necessidade de arrependimento é sempre urgente. Só que o povo não entendia isso, o povo não entendeu que era preciso arrepender-se naquele momento, naquela hora. E Joel usou o cenário daquele momento, que era o quê? Uma praga de gafanhoto, o povo estava numa crise, era um cenário de calamidade, para dizer o seguinte: o Senhor é Deus. É preciso que vocês se arrependam. Se vocês acham que está difícil depois dessa calamidade, muito pior é o que está por vir. Vocês precisam se arrepender. Então, esse era o apelo para que as pessoas se arrependessem, porque ele dizia o seguinte: que dia... passa para mim, por favor, obrigada. Que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Então, ele falou: povo, olha, gente, jejuem, né, se reúnam, congreguem, prestem louvores a Deus, clamem ao Senhor, porque o dia do Senhor está próximo. Se vocês estão sofrendo em função dessa praga de gafanhotos, o que vai vir vai ser muito pior. Ele estava fazendo uma referência justamente ao exílio babilônico que durou 70 anos. O povo precisava se arrepender. Mas o povo ainda não tinha entendido isso. O povo estava ali com o coração endurecido ou acreditando em outras coisas, com aqueles falsos deuses no nosso coração que a gente às vezes coloca no lugar do Senhor. Então, Joel falou em um cenário de calamidade. Mas Miqueias, próximo, por favor. Mas Miqueias falou num cenário completamente diferente. Se Joel falou assim: olha, povo, vocês precisam se arrepender, porque vocês estão sofrendo, né, em função dessa praga, mas o que vai vir vai ser muito pior. Quando Miqueias profetizou e alertou o povo que precisava haver arrependimento, o cenário era de prosperidade. O povo vivia uma fase econômica muito boa, mas o que havia era injustiça social. Então, Miqueias, mais uma vez, falou
que havia necessidade de arrependimento e falou: o juízo de Deus vai vir se vocês não se arrependerem. Então, o povo estava com uma fé enfraquecida, mas o momento econômico estava bom. Então, o profeta avisou o seguinte: olha, o povo do norte vai ser extinto, e vocês vão ser levados em cativeiro, vocês vão ser humilhados, e tudo isso que vocês estão cultivando aqui, se alegrando com posses, vocês não vão ter mais nada disso. Então, vocês precisam se arrepender e vocês precisam obedecer a Deus, mas obedecer de coração. Porque existe aquele lance do fariseu, né, da religiosidade, que você vem todo domingo, você supostamente presta o seu culto e está tudo certo. Mas o que Deus pede para você é obediência de coração. Lembra que ele falou que ele achou a Davi? Por que ele achou a Davi? Porque ele estava procurando quem? Quem o adorasse em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. Então, o povo não estava adorando de verdade. Então, era preciso que houvesse obediência, e a obediência precisa ser de todo o coração. Não, passa o outro para mim, por favor. Então, não bastando Joel, Miqueias, Abacuque também alertou o povo que haveria um juízo. Só que Abacuque alertou o povo com um olhar um pouco diferente. Né? Nos outros profetas, era Deus falando com o povo através do seu profeta. Abacuque, ele olhou para o povo, ele olhou para o sofrimento do povo e tratou com Deus. Senhor, violência, e tu não vai nos salvar, por que isso está acontecendo? Porque o cenário era de injustiça social, era de idolatria, era de falta de amor ao próximo, mas, Senhor, tu não está vendo? E aí, Deus fala com ele: não, eu vou tratar o meu povo. Deus fala com Abacuque que vai tratar o povo, e Abacuque faz menção ao cativeiro que vai vir. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, Abacuque estava alertando o povo que ia vir juízo. E mais uma vez o profeta falou que precisava haver arrependimento. Ou seja, Deus não alertou uma, duas, três vezes. Eu estava alertando através dos reinados, né, que o povo precisava se arrepender. E Abacuque, depois de entender o que Deus ia fazer, tem aquele famoso versículo, né, capítulo 2, verso 4, que diz que o justo viverá pela fé. Então, ele faz menção do que iria acontecer, questiona Deus, Deus responde, é outro ponto que a gente precisa entender. Toda vez que você conversar com Deus, que você tem intimidade com Deus, e você perguntar para Deus, Ele vai responder. Pode ser que não seja no teu tempo, pode ser que não seja o que você quer ouvir, né? Pode ser que seja silêncio, porque silêncio também é resposta, mas Deus responde. Assim como Ele respondeu para Abacuque, falou o que ia acontecer, explicou, e Abacuque falou assim: o justo viverá pela fé. Confiou no que Deus ia fazer, e Deus falou que ia tratar o povo. Né? O povo ia em cativeiro, Ele ia tratar o povo para que o povo se arrependesse e voltasse para Ele. Não bastando, passa mais um, por favor, já está funcionando? Obrigada, queridos. Não bastando Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, aquele profeta esquecido, profeta menor, também avisou que o juízo viria. Sofonias foi mais enfático, falou assim: olha, é o seguinte, vocês desperdiçaram todas as oportunidades que Deus já deu para vocês. O juízo está próximo. E quando ele vir, não adianta você querer se esconder e ir para qualquer outro lugar, não vai adiantar. O juízo vai vir sobre todos vocês e está perto, porque ele profetizou que a Síria iria cair, e Nínive caiu, né, porque a Síria lá destruiu o povo do norte. Só que o povo estava acreditando que não ia vir juízo sobre eles. Né? A gente vai falar sobre isso mais lá para frente. E o aviso de Sofonias foi muito claro no capítulo 2, verso 3. Era preciso buscar o Senhor, pois ninguém poderia se esconder no dia da ira do Senhor. Então, como nós falamos, não foram poucos os avisos. 4 profetas menores profetizaram para que houvesse arrependimento em Judá. E não bastando, Jeremias, que foi o profeta mais proeminente dessa época, falou inúmeras vezes a respeito do que estava por vir. Né? No subtópico 2, a gente tem a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio.
Jeremias, ele começou a falar sobre isso, a dizer que precisava haver arrependimento desde o reinado de Josias, pai de Joacás. E ele seguiu falando sobre o mesmo tema até que Judá caiu, até que Zedequias se rebelou e Judá, de fato, caiu. Ou seja, Deus é muito misericordioso. Ele estava dando chances para o seu povo se arrepender, para o seu povo voltar, para o seu povo buscar os seus caminhos, mas o povo não estava querendo muito, não. Né? E como o povo não estava querendo, né, entender o que Deus estava falando, eles estavam tendo uma dificuldade em entender se a palavra era falsa ou era verdadeira. E qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, tá, queridos? Hoje nós temos uma gama muito grande de oportunidade de consumir, né, coisas que podem nos aproximar de Deus e nos afastar de Deus. A internet está aí com muitos pregadores, com muitos pastores, ou com pessoas mesmo que querem falar da palavra de Deus, e muitas dessas pessoas são usadas pelo Espírito Santo e muitas não são, porque a gente gosta de escutar o que o nosso coração quer. É por isso que a gente precisa pedir para Deus sempre discernimento espiritual, que o povo não estava tendo para entender que o que Jeremias estava falando era verdade, era a palavra de Deus e ia acontecer. Então, sempre peçam a Deus discernimento espiritual. Outra coisa que um pastor citou e que eu achei extremamente interessante foi o seguinte, que o castigo para falso crente é falso profeta. Você quer tanto escutar aquilo que teu coração deseja, que você vai atrás daquilo que teu coração deseja. E às vezes não é o que Deus quer falar com você, então Deus te dá. Deus deixa você ouvir o que tu quer ouvir, mas não é o que Ele vai fazer. E aí a gente sofre as consequências. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de um modo tão peculiar, tão singular, né, tão dele, que parecia que ele estava falando conosco hoje. Porque veja só, no verso 16 e 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, falando o que eles queriam ouvir, continua pecando, continua fazendo o que tu quer fazer, só vem aqui de qualquer jeito, dá a tua oferta de qualquer jeito, mas está tudo certo, Deus vai continuar cuidando de você. E a gente sabe que isso não é verdade. A adoração precisa ser verdadeira, precisa ser, né, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E não só Jeremias falou isso. Isaías também relata um comportamento semelhante do povo, no capítulo 30, no verso 10. Ele deixa claro que o povo não queria escutar o que era reto, e sim ilusões. Parece muito nos dias de hoje, né? Nós não queremos escutar a verdade. A gente quer escutar o que agrada o nosso coração. Ah, dificuldade não, irmã, espera aí que amanhã vem, a vitória vem, né? Deus não te colocou aqui para passar por um momento de dificuldade. Mentira, Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas Ele falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nunca disse que nós não teríamos problema, Ele disse que Ele estaria conosco, né, nesses momentos difíceis, nos momentos bons. E aí o provérbio, né, 29:1, deixa muito claro uma coisa que a gente precisa ter do nosso coração, para entendimento individual. Quando a gente é muito repreendido e a gente não se deixa, né, não deixa a palavra tocar no nosso coração, a gente acaba endurecendo o coração e aquilo que era para servir como cura, como aprendizado, acaba servindo, né, como... Acaba que a gente não fica quebrantado e não existe cura e a gente vai acabar caindo como Zedequias caiu. Porque quantas vezes Jeremias alertou Zedequias? Muitas vezes. Zedequias não quis escutar. A cerviz dele se endureceu e não houve quebrantamento. Então, nós devemos estar atentos para os conselhos, né, que nós recebemos dos homens de Deus, os conselhos que a própria palavra de Deus nos dá, se nós temos aquele momento com Deus, aquele devocional que você faz, você e Deus no secreto, Ele fala com você. E nós precisamos ter discernimento espiritual para entender o que Ele está falando conosco, para não nos enganarmos, né, com falsas promessas, com falsas profecias. E aí,
o subtópico 3 vai falar sobre os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Nós já estamos conversando aqui um pouco que havia idolatria, né? O povo era idólatra, havia injustiça social. Só que o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Veja bem a responsabilidade que você tem quando você é líder. Você influencia pessoas. Quem não lembra, né, de Jezabel e Acabe? O povo pereceu porque Acabe era idólatra, porque Acabe tinha ídolos lá e fez com que o povo adorasse a esses ídolos. Então, quando você é líder, você precisa tomar muito cuidado com o que você faz, porque Miqueias 3, 9 e 11 vai dizer que o povo, os cabeças de Jacó, os chefes da casa de Israel, eles abominavam o juízo, eles pervertiam o que era de direito. Então, eles não faziam nada direito, era só perversidade, eles aceitavam suborno, eles ensinavam por interesse, os profetas queriam dinheiro em troca das profecias que eles falavam, e ainda diziam que o Senhor estava com eles, que mal nenhum viria sobre eles. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Quando a gente tem algum cargo de liderança, ou quando a gente está sob a liderança de pessoas que não têm Deus, né, como primazia, que não tem Deus como o rei do seu coração, e tem falsos deuses no seu coração e acabam agindo dessa forma, porque o povo acabou perecendo pelos ensinamentos errados também. E aí, além da idolatria que o povo estava prestando, eles ainda derramaram sangue inocente. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, do 22 ao 20, vai relatar o momento em que eles mataram ali o sacerdote, porque não concordava com o que ele estava dizendo, então, ou seja, derramaram sangue inocente. Não o suficiente, eles também cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Lembram lá de Miqueias e Abacuque também falando, né? Abacuque gritou, falou violência, e não salvarás, porque o povo estava diante de uma grande opressão. Não havia o que nós chamamos hoje de empatia, amor ao próximo, cuidado com o próximo. Não existia isso e a lei estava como? A lei estava frouxa, a justiça nunca se manifestava, o povo vivia na perversidade e a justiça era distorcida. Ou seja, o povo estava com idolatria, o povo estava matando os profetas, o povo estava cometendo todo tipo de corrupção e injustiça social. E não o suficiente, o povo também não estava observando o descanso sabático. E, como eu já citei, matando muitos dos profetas. Mateus 23, 35 vai falar o seguinte: porque sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. O povo escolheu o caminho errado, e quando a gente escolhe o caminho errado, há sempre consequências. Naquele momento, a situação de Judá era muito triste. A realidade daquele povo que recebeu inúmeras oportunidades, inúmeras profecias para se arrepender, mas decidiu continuar com a apostasia. Então, quando a gente olha para o que aconteceu em Judá, a gente precisa cultivar um sentimento de humildade no nosso coração, para que a gente possa sempre temer a Deus e que esse temor previna, né, a apostasia. A gente sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu amo muito esse versículo, né? E a gente vê também em Provérbios 3:12 que o Senhor repreende a quem Ele ama, né? Que Ele, em Hebreus 12:6, que ele corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E eu coloquei esses dois versículos aqui não por acaso, porque o que iria acontecer com Judá não era para a desgraça do povo, era para que o povo voltasse para Deus. Era Deus tratando no cativeiro aquele povo para que o povo se arrependesse e voltasse a adorar Ele verdadeiramente. Então, quando você se volta para Deus, que você deixa que Ele, né, escaneie o seu coração, escanear, gente, é bem palavra de pessoa, né, que deixa Ele sondar o seu coração, você vai o quê? Você vai ter um encontro com Ele. Quando você encontra Deus, você aborrece o mal.
Você aborrece a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, porque tudo aquilo que você fazia antes, você vai começar a não fazer, porque o Espírito Santo está na tua vida. O povo precisava renunciar àquele comportamento de idolatria, o povo precisava ter compaixão pelo próximo, mas o povo não queria fazer tal coisa. E aí, quando a gente entende que a gente precisa se arrepender, a gente compreende que andar com Ele, com Jesus Cristo, é a melhor maneira que nós temos para remover os obstáculos presentes na nossa alma. Ou seja, qualquer coisa que atrapalhe a sua caminhada cristã, qualquer coisa que atrapalhe a sua vida com Cristo, né, pode ser removida se você, né, persistir em caminhar com Ele. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas é preciso que você persista nessa caminhada, porque Ele está ao nosso lado. E aí, a síntese do nosso tópico 1 diz o seguinte: os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Até aqui nós compreendemos bem, queridos? Todo mundo tão calado, gente. Pode falar, eu deixo, eu sou uma pessoa muito boa, estou muito boazinha hoje por acaso também. A gente vai para o segundo tópico, que diz o seguinte: a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Eu, Elivone, particularmente não consigo entender o que passou na cabeça de Zedequias, porque, né, eu não sei, de repente ele estava um pouco enganado, mas ele estava vendo o que Nabucodonosor fez no reinado anterior ao dele. Ele viu quantas pessoas foram levadas cativas. Ele viu que Nabucodonosor levou Joaquim para lá e entronizou ele lá. Mas, mesmo assim, por sua conta em risco, ele resolveu não dar ouvido para o que Jeremias estava falando para ele e se rebelou, né, contra o rei Nabucodonosor. Então, nós tivemos ali, 605, a primeira ida do povo, 597, a segunda, e aí o cativeiro total do povo de Judá, em 586. O que acontece? Zedequias, ele fez constantes ameaças a Jeremias. Ele até tentou manter Jeremias ali, submisso, para fazer os caprichos dele, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes proferiu toda a palavra do Senhor. No capítulo 38, no verso 17 até o 18, vai dizer o seguinte: então, Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se tu não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Podia ser mais claro que isso? Gente, só se desenhasse, porque foi muito claro o que ia acontecer. E aí eu pergunto para você, se você estivesse no lugar de Zedequias, você teria escutado o que o profeta disse? Você teria se rendido? Porque ele falou, olha, se tu se render, tu vai ser poupado, a cidade não vai ser queimada, tu vai viver, tu e a tua casa. Se rende. Mas por algum motivo, aqueles falsos ídolos lá no coração de Zedequias, fez ele acreditar que não era a melhor escolha, que aquilo não era Deus falando com ele, não. E o que Zedequias fez? Ele não se rendeu. E a gente precisa destacar uma coisa nesse momento. Jeremias, ele não se deixou abater, ou não se deixou corromper pela pressão do rei. E a gente tem um exemplo muito maravilhoso do que é não se deixar corromper, do que é não se deixar levar pelo que as pessoas estão fazendo. O próprio Cristo, lá em João, capítulo 6, do verso 60 ao 68, quando ele fez aquele discurso muito duro, e o povo falou assim, nossa, esse discurso é muito duro, e o povo começou a ir embora, e Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês, não vão também, não? E aí Pedro fala, para onde irei, se só tu tens a palavra de vida? Então, é muito claro que nós não devemos nos deixar corromper, nós não devemos nos deixar abater pelas pressões que vão existir. Quantos Zedequias vão existir nas nossas vidas? Para nos pressionar a mudar o discurso, para nos pressionar a não fazer o que Deus mandou que nós façamos. Porque ele não ia fazer.
Ele não ia fazer e ele não fez. Ele simplesmente ignorou o que o profeta disse, né? Aí a gente tem um subtópico 2 que fala o seguinte: surdos aos avisos do profeta. Jeremias advertiu o rei, dizendo, né, que se ele se rendesse, a sua integridade ia ser preservada. Mas Zedequias não quis saber. Não deu ouvido aos profetas e aconteceu o que nós lemos lá no nosso texto bíblico. O que aconteceu? Ele viu os filhos sendo degolados. E lembra o que Jeremias falou para ele: olha, a tua família vai ser preservada se você se render. E depois os seus olhos foram perfurados. E Jeremias tinha garantido para ele que Deus ia preservar a integridade física dele. Ou seja, ele não obedeceu e sofreu as consequências da sua desobediência. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Ou seja, ele poderia ter obedecido, ele não obedeceu e veio a consequência. A mesma coisa acontece hoje. Quando a gente tem a oportunidade de obedecer, obedece. Obedece, faz o que Deus te mandou fazer, para que você não sofra consequências que depois você vai se arrepender. Com certeza, né, Zedequias, depois de todo aquele, deve ter se arrependido, com certeza. E aí, nesse momento, o rei foi levado até Nabucodonosor, sofreu todas as consequências das suas escolhas erradas. O exército invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39, no verso 1, fala que a cidade foi tomada, né, que eles cercaram lá, o cerco durou 18 meses, e a cidade caiu. Enfim, Jerusalém, né, Judá caiu. Zedequias e o povo de Judá, eles estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem aniquilados. Ou seja, o templo do Senhor é aqui, Deus habita nesse templo, então Ele não vai destruir Judá. Né? Israel caiu, mas é Israel. Né? Aqui Deus protege a gente. E por que Ele pensou que ia ser desse jeito? Quantas investidas já tinham vindo? Ele confiou que Deus estava naquele templo e que Deus não ia destruir aquele templo. Engano, um doce engano que nós cometemos hoje também. Ah, não, mas Deus é amor, o Jesus paz e amor, vibe paz e amor. Né, que Jesus só é amor, que o mal do mundo não é Jesus, são os seus seguidores. Quem nunca escutou isso? Né, só que Jesus não é isso, não. Vocês lembram lá de João 6, de 60 ao 68, que ele falou: vocês querem ir embora? Vocês vão, mas o discurso é esse. Vai ter que partilhar da minha carne, do meu sangue, e vocês vão ter que renunciar à vida de vocês para me seguir. Entende? Vocês vão ter aflições sim, mas eu vou estar com vocês. Não é um Jesus paz e amor, porque ele precisou, quando ele precisou confrontar, ele confrontou. E quando ele precisou falar com amor, ele também falou. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E aí, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos seus pecados diante do Senhor. Hoje em dia, nós sofremos as mesmas consequências, nós passamos pelos mesmos problemas. Quantos de nós não quer escutar o que as pessoas falam, geralmente uma pessoa mais velha, um conselho mais sábio, a gente quer permanecer naquele erro, aquele pecado de estimação, né? E aí a gente não se arrepende de verdade, e a consequência sempre vem. Então, como consequência, Jerusalém é cercada e levada cativa. O subtópico 1 vai falar da destruição da cidade santa e do templo. Por que aquele povo estava tão confiante de que não ia acontecer nada? Porque eles já tinham sofrido ali 2, 3 investidas. A última foi a terceira investida, mas os assírios já tinham ido lá e a cidade permaneceu. Os egípcios já tinham ido e a cidade permaneceu. E aí já tinha ido a primeira vez, Babilônia só levou um povo. Foi a segunda vez, só levou uma parte do povo, mas a cidade ainda permanecia. Então, eles acreditavam que Deus estava cuidando deles lá esse tempo todo, mesmo eles pecando, mesmo eles transgredindo, mesmo eles sendo idólatras, mesmo havendo apostasia, mesmo havendo injustiça social, mesmo eles não adorando a Deus como eles deveriam adorar, eles acreditavam que Deus ia continuar protegendo eles. E aí, né, acreditando nesse falso engano, Zedequias tomou a decisão errada, que foi o quê? Que foi não se render. E durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Tudo que tinha lá estava sendo consumido aos poucos. Os animais, eles eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. Ou seja,
você vai se consumindo aos poucos, e vai chegar um momento que não vai ter absolutamente mais nada, como não teve em Judá. E aí o povo estava numa miséria tão grande, numa pobreza tão grande, que em Lamentações, no capítulo 4, de 1 a 6, Jeremias descreve o que estava acontecendo. Foi nesse momento, né, que o povo estava em pobreza extrema, em miséria extrema, que o muro, né, houve ali um buraco no muro, que o exército adentrou ali, e aí a consequência foi o quê? Foi templo queimado, foi a cidade queimada, e a glória de Israel se foi. Ou seja, Deus não está no templo, Deus não habita, não se fez naquele templo, Ele se afastou do povo, porque o povo se afastou de Deus. Ou seja, Ele não se afastou do povo primeiro, o povo que se afastou dele. Quantas vezes Deus chamou o povo para o arrependimento? De quantos profetas nós falamos aqui desde o início? De menores a profetas maiores, falando, chamando o povo para arrependimento. Olha, se arrepende, vocês estão idolatrando, olha, volta, se arrepende, é preciso que haja justiça, é preciso que vocês tenham amor, é preciso que os líderes se voltem a Deus, é preciso que vocês clamem, jejuem, busquem a Deus. E o povo não ouviu. O povo não ouviu os seus profetas, o povo não queria, né, entender que o juízo de Deus estava por vir sobre eles. Então, queridos, a gente vai começar a falar sobre a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. O livro de Lamentações, ele descreve com uma riqueza de detalhes o que estava acontecendo, como eu falei para vocês agora há pouco. Chegou a um tal ponto que a mãe matava o seu filho, cozinhava e servia, porque não tinha comida. Acabou, não tinha para onde fugir. Os sacerdotes, aqueles que achavam, devido à sua religiosidade, que Deus estava lá no templo, perderam as esperanças, sabe? Não acreditavam mais que haveria ali uma salvação. As virgens jogadas ali pelos cantos, as crianças morriam de sede e de fome. Ninguém podia saciá-las. Por quê? Porque o povo escolheu mal. Aí você vai dizer, nossa, mas Deus, que Deus misericordioso é esse, que deixa tudo isso acontecer? Foi escolha de Deus que isso acontecesse? Foi, irmão? Ah, tá, pensei que vocês não estavam aqui, né, de repente. Não foi escolha de Deus, o povo escolheu. Isso era consequência das escolhas do povo, né? Porque Deus já estava avisando, usou os profetas para dizer, olha, se arrepende, vamos voltar. Ou então se entrega, Zedequias, se entrega, que aí, né, isso aí seria amenizado, mas nem isso aconteceu. E aí nós temos o tópico 3, que vai falar sobre a esperança profetizada. Mesmo naquele cenário que Jeremias descreve, tudo de ruim que estava acontecendo naquele momento, pouco antes da cidade ser queimada, Jeremias, ele olhou de uma outra forma, ele conseguiu lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Aquilo que eu conversei com vocês assim que eu peguei o microfone. Eu só estou hoje aqui porque a misericórdia de Deus me alcançou hoje pela manhã. Você também só está aqui porque a misericórdia de Deus te alcançou hoje pela manhã. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus é misericordioso, né? Capítulo 3, 22, 23 vai falar sobre isso. Em Lamentações, Deus é tão misericordioso que o povo pecou tanto, mas o povo pecou tanto contra Deus, mas Ele é tão bom, que Ele usou o cativeiro para tratar o povo. Porque a gente vai ver que durou 70 anos ali, nesse cativeiro, onde o povo, né, começou a buscar a Deus, e aí resistiu à idolatria. Quem não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego se recusando a adorar? Né, o povo se recusando a prestar culto a falsos deuses, e depois trouxe o povo de volta, né, para Israel. Então, Deus é misericordioso, sim. E se há momentos de dificuldade, são consequências, né, das nossas escolhas erradas. Então, assim como Jeremias mudou, né, a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. Hoje em dia, não está fácil. Eu não sei como é que está para vocês, mas eu posso dizer que não está fácil. Né? A pessoa sai de um pós-cirúrgico e pega um Covid, não está fácil, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor. A gente precisa entender que
a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter os enfrentamentos, a gente vai ter momentos que a nossa fé não vai estar tão fortalecida como deveria estar, mas a gente precisa ter a nossa esperança na ressurreição de Cristo. Ele veio e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter a chance de reconciliação com o Pai. Naquele tempo, né, de Judá, eram os profetas que falavam com o povo, né, o que Deus queria que o povo fizesse. Hoje em dia, o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo, intercede por nós lá o tempo todo, né? E nós temos aqui um vínculo com Deus, nós podemos falar com Ele todos os dias, em todo momento. Nós temos essa aliança que Jesus fez através do sangue dele na cruz, e Ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Então, Ele é a nossa esperança. E aí, nós temos a síntese do tópico 3, que fala o seguinte: a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza e fome e matança, deixando Judá arrasada. Ou seja, tudo isso foi consequência das escolhas do povo. Não foi uma ou duas vezes que Deus deu a oportunidade para que o povo se arrependa. Então, a gente precisa entender o seguinte: Deus vai dar oportunidade para que a gente se arrependa, mas até que se encha a medida dele, como se encheu de Judá. Então, vai chegar um momento, né, que não vai ter mais para onde correr. A gente vai colher as consequências das nossas escolhas erradas. E a gente precisa aprender com Judá o seguinte: eu entendo, e a Bíblia fala que tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito, né, para que a gente aprendesse. A gente aprende com os comportamentos ruins, que é a não fazer igual. A gente aprende com os comportamentos bons, que é a replicar. Eu aprendo muito com Ruth. A humildade daquela moça, eu queria ter 10%. Né? Tudo tão humilde que ela foi em se dedicar a Noemi, em fazer tudo que a sogra pediu para ela fazer e não deixar a sogra. E a gente aprende os erros de Davi, a humildade que Davi teve ao reconhecer que ele errou, ao reconhecer que ele precisava voltar a Deus. Olha, pequei contra ti somente eu pequei. Em reconhecer as falhas dele e se voltar a Deus. E o que Deus espera da gente é justamente isso: um coração arrependido de verdade, obediência de verdade. Não é servir de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, todo mundo faz. Mas a própria palavra fala daquele que serve de qualquer jeito e faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós não estamos aqui para servir de qualquer jeito, para fazer de qualquer jeito, para prestar qualquer adoração para Deus. A gente está aqui para dar a melhor adoração para Deus, para servir a Ele com o melhor que nós temos, né? Para fazer aquilo que Ele nos deu, né, para fazer, para usar aquilo que Ele nos deu, nos capacitou para a honra e glória do nome dEle. Gente, está muito quente aqui em cima, de verdade. Perdão, gente. E a conclusão fala o seguinte: primeiro tópico: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. É aquilo que a gente já conversou. Um povo que teve todas as chances de se arrepender, todas as chances de continuar vivendo o melhor de Deus, e mesmo assim preferiu a apostasia, preferiu o distanciamento do Pai. E é o seguinte: se falsos deuses dominam seu coração, você se torna cativo de suas escolhas erradas. Se você ama qualquer coisa mais do que você ama a Deus, você tem um falso Deus no seu coração. Seja o que for, seja a sua esposa, seja o seu carro, seja seu filho, se você ama mais do que você ama a Deus, você tem um falso Deus no seu coração. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa ser o seu alvo, o seu amor, a sua referência. Sabe? Ele precisa ser o seu tudo, absolutamente tudo. Eu sempre converso com as meninas no nosso grupo, pessoas falam: eu amo a Deus. O que é Deus para você? Eu amo Jesus, Jesus é tudo. Jesus é tudo para você, mas você não faz o que Ele manda. Então, Ele não é tudo para você. Jesus é tudo para você, mas quando Ele te pede, tu não faz. Jesus é tudo para você, mas quem te identifica como cristão fora da igreja? Então, a gente precisa ser referência, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e a gente precisa testemunhar essa verdade, se preciso com palavras, porque o nosso comportamento é quem precisa testemunhar, né, que dá testemunho da nossa vida com Cristo. E servimos a um Deus que ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Não se engane, a gente viu que o povo caiu, a gente viu que o povo sofreu, mas é sempre bom relembrar, vou falar
de novo, já estou terminando, Evelina, estou terminando. Deus deu muita chance para que o povo se arrependesse, e o povo não se arrependeu. Ele não é um Deus mau, que deixou o povo, que deixou a mãe cozinhar o filho, que deixou as virgens morrendo de fome, que deixou as criancinhas morrendo de fome, não. Ele é um Deus bom, que durante muitos reinados alertou que o povo precisava se arrepender, alertou que o povo precisava voltar para os caminhos do Senhor, alertou que os líderes precisavam servir a Deus de verdade, que o povo precisava prestar adoração verdadeira, e o povo não fez. Então, ele foi tratar o seu povo no cativeiro. E depois de tratado, o povo voltou, como nós vemos, né? Nós lemos a palavra, então nós sabemos que o povo voltou para a terra prometida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por essa parte em que tomamos para falar um pouco da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações para o Teu entendimento, que nós possamos entender que a necessidade é urgente de arrependimento, Pai. Que nós possamos voltar os nossos caminhos para Ti, que nós possamos Te adorar e somente a Ti, Senhor. Que o Senhor possa reinar em nossos corações, que nós possamos testemunhar, Senhor, que só Tu és Deus e que Tu podes fazer todas as coisas segundo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, nosso entendimento. Abençoa, Senhor, o culto que está por vir. Abençoa, Senhor, o ministério de louvor. Abençoa o ministro da palavra, que o Senhor possa nos usar poderosamente, Pai, para que a palavra seja propagada em todos os cantos desse mundo, Pai. Então, nós agradecemos pela Tua misericórdia, agradecemos pela Tua bondade, Pai. Nós agradecemos porque o Teu amor, Pai, nos constrange. Muito obrigada, Senhor, por nos ter amado. Muito obrigada por ter dado o Seu Filho para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, para que nós pudéssemos ter aliança contigo, Pai. Nós Te louvamos, nós Te rendemos graça nessa manhã, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Você foi abençoado, meu irmão, por essa aula? Amém. Nós louvamos ao Senhor. Queridos, eu queria dar alguns avisos para os irmãos aqui. Com a graça de Deus, nós encerramos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Trimestre abençoado, falamos sobre a história dos reis e dos reinos de Israel. No entanto, semana que vem já vamos iniciar um novo trimestre, certo? Então, o primeiro aviso que a gente tem para dar para os irmãos. Se possível, me dar um pouquinho mais de retorno aí, por favor. O primeiro aviso que eu gostaria de dar para os irmãos. A partir da semana que vem, o nosso culto, a nossa programação, a nossa EBD muda de horário, tá bom? Nossa EBD, semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, tá bom, querido? Então, meia horinha antes. Ah, por que, pastor, você vai fazer essa maldade para a gente dormir um pouco menos no domingo? Sabe por quê, querido? Para a gente não ter que encerrar o culto mais depois de meio-dia. A gente ter tempo para a gente pregar, ter para a gente fazer um culto um pouquinho maior. Tá? Então, vamos começar 9 às 10 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Às 10h15 a gente começa com o nosso culto e a gente vai ter 1 hora e 45 minutos aí de culto para a gente fazer um culto abençoado para o Senhor. Amém, queridos? Você entendeu o porquê? Então, entenda isso. Se você puder, em nome de Jesus, esteja conosco às 9 horas da manhã, faça esse esforço, coloque ali aquele despertador abençoado, eu tenho certeza que você vai gostar. E semana que vem, nosso pastor vai estar iniciando aqui a nova revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, a vida e o ministério do apóstolo Paulo aqui na classe de adultos. Olha, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, nós vamos trabalhar, a partir da semana que vem, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Domingo que vem é ceia e o nosso pastor Marco vai estar conosco trabalhando a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, vamos ter a lição da Escola Bíblica Dominical já às 9 horas da manhã e, em seguida, o nosso culto de Santa Ceia. A ideia, irmãos, é nós retomarmos gradativamente aos nossos grupos pequenos, porque os irmãos têm falado, a gente não participa, não compartilha, como assim o índice de vacinados está maior, a questão está mais calma,
a intenção é que outubro ainda façamos aqui a classe única, mas a partir de novembro nós comecemos a retornar com os grupos pequenos aqui. Nossos professores vão estar com aquele Face Shield lá para ministrar as aulas, vamos estar grupos mais espaçados aqui para que a gente possa trabalhar, tá bom? E a nossa juventude, a intenção é que no mês que vem já comece a trabalhar uma outra temática, tá bom? Nós vamos trabalhar nesse trimestre, especificamente com a juventude, a revista que não é da CPAD. Por que nós escolhemos uma revista que é da editora Cristã Evangélica? A CPAD, no próximo trimestre, vai falar sobre escatologia para os jovens. E aí nós conversamos com a liderança da juventude, nós entendemos que talvez nesse momento há temas que são, nesse momento, mais urgentes e mais relevantes para os nossos jovens. Então, nós vamos trabalhar essa revista da editora Cristã Evangélica e vamos falar sobre o desafio do mundo pós-moderno. Então, nós vamos trabalhar sobre temas mais contemporâneos com a nossa juventude, a partir já do mês que vem. Vamos falar sobre questão de pressão, secularização, a questão da música, a questão das novas gerações, discussão de religião, discussão de política, discussão da diferença, prosperidade, cruz. Então, nós vamos trabalhar coisas mais do mundo pós-moderno, tá? Com a juventude, para que realmente essa galera tenha mais incentivo de estar conosco. Tá bom, queridos? As nossas revistas já estão à tua disposição e eu tenho a certeza que seremos abençoados no próximo trimestre. Amém? Vamos dar aquele pequeno intervalo, voltamos com o nosso culto daqui a alguns instantes, que Deus abençoe. Não tire sua máscara, nós temos álcool em gel para higienizar as mãos de cada um. Deus abençoe vocês.